O que eu vou apresentar são algumas hipóteses. Em princípio, vou fazer isto de forma suficientemente caótica e pouco convicta para que vocês não esqueçam que são mesmo hipóteses de trabalho. Se por algum acaso isto correr melhor, ainda assim um desconto, não deixem de pensar que são hipóteses, digamos assim, que eu estou a colocar para crítica, para debate, e talvez possa já também entrar em diálogo com uma ou duas questões da intervenção anterior. E justamente eu começava também por aquilo que de alguma forma me parece ser o tópico mais, se quiserem, mais à mão quando falamos da questão da relação entre democracia e soberania no atual contexto, e que no fundo é a questão, se quiserem, da escala, o problema, assim, da geografia política da democracia, e esta questão que de alguma forma todos, digamos assim, poderemos estar de acordo, pelo menos a nível do diagnóstico, que é, assim, há uma escala de exercício da política democrática, e há uma outra escala, que é a escala das relações económicas, e há um desfazamento entre estas duas escalas, e este desfazamento é eventualmente um problema. A questão é eventualmente mais complicada, desde logo porque este diagnóstico parte da ideia de que há qualquer coisa muito institucionalizada, que é o Estado Nacional, e qualquer coisa muito pouco institucionalizada, assim, quase que natural, livre, ou selvagem, que seria o mercado das relações económicas. Mas, digamos, ainda assim acho que é um ponto de partida aceitável dizer que este desfazamento entre, por um lado, uma dinâmica económica, que eu poderíamos chamar a globalização, atalhando muito caminho, o desfazamento entre esta escala global das relações económicas e, de um lado, e do outro lado, justamente, realidades políticas nacionais institucionalizadas a uma escala nacional, que este desfazamento é um problema, digamos assim. E que, no fundo, um dos problemas principais que se coloca hoje em dia, politicamente, à democracia, sim, que nos desafia seria este desfazamento. Então, começava por aí dizendo o primeiro, que me parece, digamos, enfim, uma discordância em relação à intervenção do Luciano Amaral, e que, no fundo, é uma discordância que nem sequer se pode resumir numa questão de esquerda e direita, porque, porventura, haverá mais pessoas de esquerda, quanto mais extremados na esquerda, que é, digamos assim, em última instância, o lugar onde eu, à falta de outro rótulo, me identificaria nisso tudo. Quanto mais extremados na esquerda, mais próximos dessas pessoas estarão, de alguma forma, algumas das leituras propostas pelo Luciano Amaral. Sobretudo esta ideia de que este problema, este desfazamento entre uma economia globalizada e uma política nacionalizada é mais realisticamente resolvido se houver, digamos assim, alguma retração do espaço económico e se de alguma forma for revalorizada a entidade política institucional nacional. Não é? Um regresso do poder político à esfera nacional. Isso pode traduzir-se de diferentes formas, saída do euro, mas pode traduzir-se também pela ideia de que é preciso e é urgente saldar, digamos assim, a dívida para recuperar, assim, a margem de autonomia política. E esta ideia é frequentemente apresentada como uma ideia, ou como uma proposta mais realista. A outra proposta, a proposta, digamos assim, de um alargamento da escala política, a construção de uma entidade soberana europeia, pós-nacional, federalista, mais ou menos federalista, ou noutros modelos. Essa ideia é frequentemente considerada, pego um bocado agora também nas palavras do Luciano Amaral, como excessivamente voluntarista e, em última instância, contendo um conjunto, digamos, de riscos que, no fundo, vários projetos políticos do século XX tiveram. Ora, do meu ponto de vista, eu acho que nós estamos condenados, digamos assim, estamos condenados a ser utópicos, digamos assim, porque são ambas realistas e são ambas utópicas. Ou seja, é tão improvável, eu diria, que consigamos devolver aos Estados nacionais poder político para controlarem fluxos económicos globalizados, como, de alguma forma, me parece que é igualmente utópico pensar que a construção de uma espécie de Estado europeu politicamente forte poderá ter, assim, a possibilidade de se ajustar a essa mesma escala económica globalizada. E, portanto, a única vantagem das situações de crise, em última instância, é que, assim, estamos condenados a ser
inevitavelmente utópicos, porque, assim, o caos é o que está aí e qualquer solução, em última instância, dificilmente poderá reivindicar-se assim, de uma legitimidade realista. Este seria o meu ponto inicial, um pouco em discordância também com aquilo que o Luciano Amaral afirmou, para então precipitarmos já um pouco para o debate. A questão seguinte que eu queria colocar tem a ver com outro ponto. É que o problema da democracia, creio eu, deve também ser discutido não apenas a nível desta relação entre aquilo que vamos chamar então de geografia política da democracia, a democracia na relação entre a escala das relações económicas e a escala dos poderes políticos soberanos institucionalizados. Há um outro ponto importante que, enfim, à falta de melhor palavra, poderíamos chamar assim, a dimensão social da democracia. Não estou necessariamente aqui a falar, ou pelo menos imediatamente a falar de questões como o Estado Social, etc. Mas se me permitem um atalho, eu pegaria naquilo que me parece ser, por exemplo, um problema interessante que nos últimos 20 anos tem vindo a ser colocado, que é o problema do desfazamento entre esta questão geográfica, que estávamos há pouco a discutir, e o tipo de contratos de cidadania que foram sendo estabelecidos ao longo do século XX. Para atalhar bastante o caminho, depois podemos voltar a isto durante a discussão, eu pegava numa figura que me parece uma figura muito interessante para pensar o problema da democracia hoje, que é a figura do migrante, do emigrante ou do imigrante, como queiram colocar. Mas pensemos sobretudo nos imigrantes que chegam ou que têm chegado à Europa, não necessariamente através dos esquemas de vistos mais recentemente implementados, mas um imigrante, digamos assim, que, enfim, nos últimos 20 anos tem chegado à Europa e como ele se vê frequentemente numa situação que me parece ser uma situação interessante para pensarmos a relação entre o problema geográfico, económico e político da democracia e os problemas das transformações sociais nos países europeus. Porque esse problema é simples, ou pode ser simplesmente, enfim, talvez rudemente vá enunciar. É o problema de ser frequentemente pedido a esses imigrantes que, para terem direito de residência, obtenham um contrato de trabalho, um contrato de trabalho fixo e, ao mesmo tempo, o que sabemos ser a tendência das políticas laborais para defender e implementar relações laborais cada vez mais flexibilizadas e precarizadas. E, portanto, este imigrante, digamos assim, fica, de alguma forma, numa terra de ninguém entre os seus direitos de cidadania mais elementares e aquilo que são as práticas laborais. E este tipo de, se quiserem, contradição, que tem muito a ver com a questão da precariedade, convidava-nos, porventura, a pensar neste problema de como, digamos assim, recuperar a democracia, indo um pouco além desse ideal de um mundo, digamos assim, plano, livre, economicamente, onde todos circulamos livremente, mas indo também além dessa ideia de um mundo, digamos assim, dividido em soberanias políticas nacionais. Não é? Talvez fosse necessário conseguirmos começar a pensar o problema da escala, da relação da democracia, do político, do económico e do social, libertando-nos desses dois mapas, que no fundo, em última instância, nos remetem para uma história do pensamento económico, os debates do proteccionismo, os debates do livre-cambismo e por aí fora. A questão, enfim, para tirar caminho, a questão que eu fundamentalmente queria colocar para ir terminando, a questão que eu queria finalmente colocar tem que ver nem com esta questão da questão geográfica, política e económica, aproxima-se dessa questão social, mas tem que ver com o seguinte problema, ou seja, como fazer isto, assim, independentemente do debate político, do debate, digamos assim, do ponto de vista programático, enfim, do debate entre os chamados políticos da democracia, os historiadores, os economistas, os psicólogos, os agentes políticos. E a única forma, efetivamente, me parece ser interessante pensar uma saída para este estado de crise em que estamos, é pensar fazer isto. Lamento ter que recorrer a um chavão populista, mas não é nada que me preocupe muito, é fazer isto com as próprias pessoas, digamos assim. O que é que isto significa? O que é que isto implica? Isto implica, em primeiro lugar, que nós admitamos que assim, a democracia é um regime em que qualquer um pode governar. E isso, digamos assim, está constitucionalmente definido, em última instância, enfim, há
escala de uma determinada nação, mas o que nós sabemos bem é que há um conjunto, digamos assim, de procedimentos discriminatórios não oficiais que levam sistematicamente a que a democracia seja pensada como uma espécie de estado de civilização ou um estado de cultura que só alguns teriam, em última instância, em condições de aceder. Esse é um problema velho, digamos assim, da contemporaneidade portuguesa e não apenas, ou seja, é um problema que as pessoas que trabalham em história conhecem bem, enfim, o período republicano, das interdições de voto por critérios que tinham a ver com as taxas de analfabetismo, o que fosse, mas esse problema, digamos assim, é um problema, claro, o sexo desde logo, e o género, mas fundamentalmente esse é um problema que eu acho que era preciso, digamos assim, apreendê-lo neste contexto de crise, que é, a crise não é apenas o momento em que as pessoas são, de alguma forma, transformadas em vítimas de uma situação que lhes escapa de controle. É um momento também em que as pessoas, digamos assim, são transformadas, digamos assim, nas suas estruturas de sentimento, se quiserem colocar. E eu creio que essa questão é uma questão que tem que estar em cima da mesa, de formas muito diferentes, muitas delas que não são, digamos assim, formas que me interessem muito, através de um conjunto de exercícios de quase psicologia étnica, para ir buscar o momento de existir do José Gil, mas enfim, através também de um outro conjunto de expressões muito fugazes, a própria ideia de indignados, remete justamente para uma condição, digamos assim, com instância, se quiserem, espiritual, e não tanto para uma condição estritamente economicista, material. E todos estes tipos de aproximações ao Estado em que nos encontramos sinalizam que o problema da política coloca-se, digamos assim, também, ou é um problema que diz respeito a todos, na medida em que todos temos, digamos assim, uma sensibilidade. E esta ideia de todos temos uma sensibilidade parece qualquer coisa profundamente banal, mas politicamente é muito significativo. Ou seja, que a democracia ou que qualquer regime político não pode ser ou não deve ser o governo dos peritos, dos sábios. E nesse sentido há, digamos assim, um conjunto de hipóteses de trabalho, quer do ponto de vista analítico, quer do ponto de vista político, que me parecem verdadeiramente importantes. Terminava com uma questão, tenho 2 minutos. Democrático, mas estás. Ok. Terminava com uma pequena, não chega a ser anedota, mas que de alguma forma me parece ser significativo dos impasses em que nos encontramos e não de como sair deles, mas digamos assim, talvez nos lance alguma luz. Há uma antiga presidente de uma confederação patronal francesa que a determinada altura, há alguns anos, creio, já atrás, dizia num debate sobre a precariedade, que é o seguinte: bom, se a saúde é precária, se o humor é precário, porque é que, no fundo, o trabalho também, digamos assim, não havia de ser precário? Existem 3 respostas a esta questão. A primeira resposta é simplesmente concordar com, digamos assim, a pergunta, em última instância, e dizer, bom, claro, o trabalho deveria ser também precário. É uma resposta, digamos assim, se quiserem, em última instância, ultraliberal, e com a qual eu não me identifico. Há uma segunda resposta com a qual eu me poderia identificar mais, e que é a resposta, digamos assim, que poderíamos classificar como uma resposta de uma certa esquerda conservadora, que é a resposta segundo a qual o amor não deve ser precário, porque eu quero viver com a pessoa que amo o resto da minha vida. Não é? E, portanto, o amor não deve ser, em última instância, precário. Isso conservador. A resposta que, porventura, nos interessa seria a resposta de dizer: não, nós queremos ter as condições de possibilidade, dentro de uma relação de convivência mútua, para vivermos com quem quisermos, à medida que, digamos assim, a nossa vida se vai modificando. Esta resposta é uma resposta que, de alguma forma, coloca-nos num determinado ponto, que é o de pensar que o debate que frequentemente é tido entre, por um lado, uma extraordinária liberalização, desregulação, flexibilização, que de alguma forma as políticas sociais, as políticas económicas vigentes, ou as políticas europeias promovem, e, do outro lado, uma resposta que é uma resposta de uma espécie de defesa identitária, defesa, digamos assim, de um certo regresso a qualquer coisa que já aconteceu, enfim, a universidade foi
assim, movida por políticas keynesianas, uma ideia de emprego para a vida, etc. Se calhar há qualquer coisa aqui no meio, digamos assim, que tem que ver com reconhecermos que as pessoas têm vontades que não estão pré-definidas, que não estão na sua identidade, que têm anseios que só se respondem democraticamente à medida que se vai caminhando, digamos assim. E que, portanto, em última instância, os nossos debates e a forma de pensar nos modelos de sociedade futura deveriam ser, digamos assim, menos prescritivos e, sim, digamos, preocupar-se em reunir condições de absoluta igualdade para o exercício da democracia. Absoluta igualdade significa não utilizar argumentos de distinção cultural social no debate democrático e garantir o máximo de igualdade económica na distribuição de rendimento. Isto, se calhar, como disse Luciano Amaral, aproxima-se do tal voluntarismo, digamos assim, que, em última instância, vai ao encontro das utopias totalitárias do século XX, mas estas duas ideias, ou seja, pensar a democracia como uma prática, não é necessariamente um regime, uma prática onde, digamos assim, não está nada dado à partida, o que é um povo, o que é, digamos assim, o nosso percurso de vida, mas, ao mesmo tempo, uma prática onde as condições de igualdade económica, isto é, em última instância, o poder de queremos fazer o que nos apetecer, digamos assim, esteja garantido, este máximo, se quiserem, de libertarianismo com o máximo de igualdade, assim, creio que são dois elementos importantes para se poder pensar sair do estado em que nos encontramos.